Olá, pessoal. Estamos aqui, eu e Eliana Leite, para um programa 15 Minutes. E hoje, temporada 1, episódio 1, nós vamos falar sobre Platão. E a frase é: vencer a si próprio é a maior das vitórias. E a gente vai bater um papo sobre isso. Quer ouvir? Vamos lá. Eli, e aí? O que você Olá, acha tudo dessa bem? frase? Bom, na verdade, essa frase para mim ela devia ser a frase de todo mundo, né? Porque eu acho que quando você descobre que você é e pode se tornar o seu maior inimigo, você começa a entender como você vence a si próprio para poder então conquistar os seus sonhos, né? Então, a gente muitas vezes coloca a culpa no outro, nas outras coisas, quando na verdade a culpa Imagina, ninguém coloca a culpa no outro. O problema é sempre o outro, é tão mais fácil ali. não é. Eu acho. É, mas não É é? bem mais fácil, mas depois também você não consegue sair disso, né? É verdade, é verdade. E aí a gente fica num círculo vicioso, olhando para o Sim, problema do outro e não olhando como é que a gente pode mudar o nosso olhar. E a exatamente. Eli, recentemente, a gente já tem contato e amizade há muito tempo, e recentemente ela fez um curso do Spiritual Thinking, e Eli, o que precisou para mudar as coisas? Né? O que precisou para mudar a Primeira realidade, as coisa, divergências? primeira coisa que eu precisei fazer foi olhar para dentro de mim e Exatamente. rever as coisas que eu estava julgando, pensando, porque aí você descobre realmente que cabe a você, né, tomar as ações. Mesmo quantas vezes eu não achei que eu não ia conseguir, por exemplo, tomar o primeiro passo de sair do mundo corporativo para fazer outras coisas que eu tinha vontade, e eu punha a culpa em tudo, né? Agora também, a culpa é da pandemia, a culpa é... No fundo, você tem que se superar, né? Eu acho que a É. gente tem que descobrir que vencer a si próprio, obviamente, não é você se condenar, nada disso, mas é você não se auto-sabotar, né, Dri? E eu acho assim, eu acho que todos somos ótimos contadores de história. Você já se imaginou assim? Eu sei que você é escritora. Aliás, gente, eu já li todos os livros dela. Então, acessem lá, estão todos no Amazon, é demais. É lógico que, como eu conheço a escritora, eu ligo para ela e falo assim: olha, eu não sei por que você está fazendo isso com esse personagem. A hora que eu me apego com o personagem, entendeu? Mas tudo bem. Mas além da Eli ser uma ótima contadora de história pela função dela, né, e está escrevendo, caminhando aí nesse ramo, todos nós somos ótimos contadores de história, porque Sim, a gente vai contando historinhas para a gente mesmo, né? A gente vai se convencendo de algumas coisas que é exatamente o que você está falando. O problema é a pandemia, o problema é a economia que não está boa, o problema é, e a gente leva para as coisas familiares, o problema na sim, minha casa, o problema é minha irmã é muito complicada, né? exato, E são as historinhas que a gente vai contando. E aí a gente vai se boicotando. É, exatamente. e a cura disso não é fácil. É fácil, Eli, a gente se Não, rever? não. Não, porque você se revê, aí você fala, aí você começa um outro processo que é, nossa, como é que eu não vi isso antes? Aí você fica ali se chicoteando, depois você, no sentido assim de ser gentil com você mesmo e Sim. entender que é natural que você mesmo coloque essas barreiras, mas quando você vê isso, pronto, você já teve a maior das vitórias. Eu acho que essa frase de Platão, e olha que essa frase é bem antiga, eu acho que ela é mais do que nunca, porque a gente está vivendo tempos difíceis e a gente tem coisas que a gente pode fazer que estão no nosso controle, né? Claro que não é tudo, mas... Você sabe que eu gosto muito de Platão. Eu fiz um curso, acho que por 2 anos e pouco, de filosofia. É, E eu gosto muito dessa visão de Platão, da gente ter o mundo que a gente vive, entre aspas, e um mundo arquetípico, né? sim, E eu acho sensacional a gente ter um ideal do que é
puro, do que é verdadeiro, porque essa é a grande ideia do Platão. Gente, eu não sou filósofa, não estou aqui, nem a Eli, né? A gente está colocando aqui nossas ideias, eu, claro, com uma parte mais psicológica das questões, e a Eli com uma parte do feminino, de uma mente crítica, analítica, inteligente. E eu falei, não tinha pessoa melhor para eu convidar para a gente fazer isso. Então, olha, o que nós conversamos até agora? Então, vencer a si próprio é a maior das vitórias. Eu acho que a gente tem que começar a se olhar com sinceridade. Eu estou fazendo um curso recentemente, ainda estou terminando, termina amanhã, por sinal, e a gente descobre os tipos, né? O Eneagrama. E é claro que tem coisas que a gente não gosta, né? Então, no meu tipo tem a luxúria, tem um outro tipo que tem o orgulho, tem outro... É meio que os 7 pecados capitais. Sei. Né? Então, assim, aí o meu é luxúria, né? Mas aí você tem que entender que termo que é. Então, peraí, como é que essa luxúria se expressa em mim? É a questão da força, né? Do alto nível de energia, que é o que a gente estava falando, sim, né, Eli? Exato. Então, tudo que a gente tem coisas que a gente, às vezes, não externaliza da melhor forma possível, e com a vivência, com o tempo, às vezes com as cacetadas da vida, vamos falar de uma forma simples, sim, a gente vai se aproximando desse mundo arquetípico que esse Eneagrama, ele mostra, né? O que é a gente de uma forma mais pura e o que somos nós de uma forma mais trabalhada. Então, é maravilhoso a gente olhar. Então, se eu puder fazer um convite, é realmente entender que se olhar não é fácil. A Eli é uma pessoa que já passou por vários trabalhos de desenvolvimento, já fez coaching. Se olhar para as suas questões não é fácil. Não, né? Mas é maravilhoso. Eu mandei uma fotinho para os alunos do curso do Spiritual Thinking outro dia. E você lembra dessa fotinho? De um lado, como eu achei que era o autoconhecimento. Sim. Então, era uma pessoa toda arrumadinha, em posição assim de zen, né? De meditação. Então, as pessoas às vezes entram achando que é as 1000 maravilhas, né? Que elas vão sair o Dalai Lama, né? Que já sai o Dalai Lama, não depois de 80 anos de trabalho interno. Né? Assim, eu já sou esse homem iluminado, né? Da noite para o dia. E não, as coisas não são assim. E a outra fotinho que estava do lado era uma moça toda descabelada. Não descabelada. O que é? Com a maquiagem borrada. Com a maquiagem borrada, porque a gente chora, né, Eli? A gente chora, não chora? Ó, eu já dou uma dica. Quem fizer o curso, não se maqueie antes do curso. Já economiza. Porque a instrutora também chora com os alunos, né? Então, eu me envolvo tanto em olhar... É tão lindo o processo, né? A gente começar com uma turma, então são 8 encontros, a gente começa com uma turma e você fala, nossa, eu tenho que ir mais calmo, eu tenho que não posso passar, eu tenho que construir um pensamento, né? Para que chegue aonde eu quero no final dos 8 módulos. Exatamente. E aí, é isso, né, Eli? Imagina se eu começo do final para o começo, não tem como assimilar. Não tem como. E aí as minhas pupilas, a hora que eu olho, aquilo está se movimentando, aquele autoconhecimento está reverberando na vida. E eu falo, gente, é muito lindo. E aí eu choro, porque isso porque isso está ligado ao meu propósito de vida, né? Realmente tocar uma das pessoas para que elas se movimentem. Então, essa frase, e entendam que esse programa do 15 Minutes foi muito legal, né, Eli? Conta assim, como é que surgiu o 15 Minutes? Só para o pessoal entender. Foi exatamente num módulo do curso em que as coisas estavam se movimentando e eu comentei com a Adriana que eu queria fazer uma live com ela. Mas essas lives que eu faço são
bem descompromissados, é um bate-papo, só que com a Adri eu falei, eu quero que você fale sobre os aspectos psicológicos da pandemia. E a conversa foi super gostosa e no fim ela, que é uma mente inquieta e pensante, já teve uma ideia de fazer um bate-papo e falou, você vai fazer comigo. Aí eu já, se fosse antes, eu ia falar, não, eu não vou, não é para mim, mas eu hoje estou topando todos esses desafios, porque para mim, se vai dar certo ou não é outra história, mas o aceitar só cabe a mim, né? Então eu estou E já deu vencendo este certo. medo que eu tinha. Lógico que já. E essa questão, olha que legal, o que a Eli está trazendo aqui. Às vezes a gente é desafiado pela vida ou pelas pessoas, porque as pessoas não entram na vida da gente por acaso, né, Eli? As pessoas Exatamente. não cruzam em determinados momentos da vida da gente por acaso. E ao dizer o sim, e tá com medo? Ok, ter medo, Depois isso você eu já. vê, né? Ter medo é saudável, gente. É uma questão de nos guardar por uma questão de sobrevivência. Só que tem uma série de medos que me paralisam desnecessariamente. Eu acesso emoções minhas de paralisar, por exemplo, desnecessário. Então eu não tenho Exato. um dinossauro me atacando, um tigre me atacando. Então eu não preciso responder com esse medo de uma forma tão Paralisante. tão o quê? Paralisante ou tão Paralisante, que urgente, impacte de né? uma forma negativa em mim. Agora, a Eli falou do medo, então, assim, nossa, antes eu teria medo de fazer isso. Olha que interessante. Antes Então, acho eu que queria. eu não ia nem considerar. Eu ia falar, não, você tá louca. A Adriana nunca tá louca. A Adriana Não, nunca. pode parecer, mas eu não sou. Eu posso parecer, mas eu não sou. Então, olha que legal o quanto a gente consegue se movimentar quando a gente está aberto, quando a gente diz sim à vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia estar passando para o público que está assistindo. O que está te paralisando hoje? E Exato. aí, responde essa pergunta, faz um brainstorming, né? Tenta entender e acessar o que você está com medo hoje. Isso é um exercício de vencer a si próprio, né? Exatamente. Entrar em contato com esse medo. Então, Isso. dentro do curso, a gente tem muito exercício para fazer, que é justamente para a Tem. gente ir colocando no papel essas coisas que estão nos bloqueando, porque parece que ganha outro peso, é um peso diferente. Quando você escreve, compartilha isso, Eli, quando você escreve Sim. os medos, quando você escreve, compartilha isso, como é que é? Quando Você que passou por você um processo de coloca isso para autoconhecimento. fora e você escreve de qualquer forma, que seja uma história, um poema, um conto, um texto seu, um relato, você entra em contato de verdade com você mesmo. Aí você fala, nossa. Então, quando a primeira vez que eu escrevi como eu estava me sentindo com relação, por exemplo, a uma situação específica da minha família, eu realmente enxerguei que eu estava causando aquilo. E eu tomei uma atitude diferente. Mas enquanto você fica dando voltas e não endereça isso, não precisa escrever um romance, você pode escrever Exatamente. um diário para você, você entra em contato com você mesmo. E toma a devida proporção, né? Exato. Quer dizer, parece que a gente vai criando monstros dentro da gente. Eu li um livro uma vez, eu não sei se esse livro ainda existe, talvez vocês encontrem em sebo, porque foi na época que eu fiz faculdade. Eu estou formada já, desde 90 eu estou formada, né? Me formei em 90 em psicologia. Não era um livro da faculdade, mas era um livro Tá. que circulou ali pelos alunos, era Como Domar Seu Gremlin Interior. E era incrível o livro, porque eu nunca esqueci. Meio que este medo ou essas paralisações é quase como se ele tomasse forma dentro da gente. Exatamente. E aí, um dos exercícios do livro era para você tentar desenhar esse gremlin. Olha Uhum. que doido. Por isso que eu estou te dizendo, quando você coloca isso no papel, ele toma a devida proporção. E aí existiam as técnicas de ancoragem, era muito baseado em programação neurolinguística. Sim. Mas olha, gente, há quantos anos? 90, 30 anos Marcou, atrás? né?
30 anos atrás, marcou. Então, eu acho que se você, Eli, se você pudesse deixar uma mensagem do que você poderia motivar as pessoas a se olharem, como que elas fariam isso? Então, eu gostaria de ouvir essa sua visão, não minha, que é de uma profissional, certo, mas de uma pessoa que se olhou profundamente, que se olha há bastante tempo, né? O que você falaria para o pessoal que está assistindo? Acho que de uma forma resumida e fácil, para não parecer uma jornada tão dolorosa, eu diria, escreva sobre as suas relações